Olá, eu sou a Tarsila e essa é a segunda aula do curso sobre resiliência comunitária. Na primeira aula, a gente conversou que existem três aspectos principais, três pilares principais que fortalecem resiliência comunitária, que é o apoio social, a infraestrutura e os laços culturais. A gente falou sobre apoio social na primeira aula e nessa a gente vai falar sobre infraestrutura e laços culturais. Quando a gente fala sobre infraestrutura, a gente fala sobre condições de acesso à saúde, à educação, cultura, lazer, esporte, transporte e oportunidades de emprego que apoiam o desenvolvimento dos membros de uma comunidade e nutra processos de resiliência. No caso da Covid-19, o que a gente tem percebido é que estamos vivendo uma grave crise econômica. Então, essa infraestrutura socioeconômica está em risco para muita gente. E é algo que a gente precisa criar um mínimo, enquanto sociedade, criar um mínimo de segurança socioeconômica para que essas pessoas possam enfrentar essa dificuldade. Outro aspecto de infraestrutura muito importante nesse momento é a comunicação. A gente precisa de uma comunicação muito clara e objetiva sobre os riscos que a gente está vivendo e sobre as formas de combatê-los, sobre as formas de evitar esse risco, de evitar o contágio. E também é muito importante a infraestrutura de saúde. O que a gente viu foi que não só aqui no Brasil, como em todos os países do mundo, a infraestrutura de saúde existente não deu conta da demanda que foi criada pela pandemia. Então, os sistemas de saúde, no nosso caso aqui o SUS, precisou ser ampliado, precisou se tornar mais robusto para dar conta de toda essa demanda que surgiu, né? E aí, infelizmente, cidades, comunidades e regiões que possuem menos infraestrutura, né, como algumas cidades do norte, por exemplo, que tem menos unidades de tratamento intensivo, UTI, que tem acesso menos acesso à água potável mesmo, por exemplo. Enfim, essas regiões estão mais vulneráveis aos impactos causados pela pandemia. E aí, como praticar? Como tornar o lugar e a comunidade que a gente vive com uma infraestrutura mais robusta e mais apropriada para se viver tanto no dia a dia como em uma situação de crise como essa, né? Então, primeiro é acessar os recursos que já existem naquela comunidade e depois é criar novos. É claro que esse criar novos tem muitas coisas que a gente não consegue dar conta, né? Como um cidadão, uma pessoa física, ou mesmo como um grupo em uma comunidade, não consegue dar conta. Um exemplo é essa questão da falta de água, que a gente sabe que muitas famílias não têm acesso à água potável no Brasil. Não é algo que eu ou um grupo pequeno possa resolver, né? Então, eu posso de repente, criar uma ação solidária que vai fornecer um pouco dessa infraestrutura, como a gente tem visto alguns grupos criando e instalando pias comunitárias e que disponibilizam essas pias para que algumas pessoas tenham acesso à água e possam, né, cuidar da sua higiene e lavar as mãos. Então, as comunidades vão criando dentro das suas possibilidades, melhorando, fortalecendo essa infraestrutura. Mas sempre vai ter alguns recursos que precisam vir do governo, que precisam vir ou mesmo de alguma empresa, de alguma ONG, que precisam vir de organizações maiores. Para isso, a gente precisa, as comunidades precisam aprender a fazer uma negociação efetiva com quem pode fornecer esses recursos, que são necessários, urgentes e relevantes para aquela comunidade naquele momento. Então, existem algumas formas, eu vou citar aqui alguns exemplos, de denunciar a falta de infraestrutura de um lugar e de tentar negociar com os governantes ou quem pode fornecer esses recursos. Por exemplo, fazer denúncia do que acontece em algumas comunidades. Tem alguns telejornais que tem programa de Meu Bairro na TV, por exemplo, que aí vai e mostra o que está acontecendo em algum bairro, como aquele bairro está sofrendo com falta de saneamento básico, por exemplo, com as vias públicas que estão muito acabadas. Então, a gente viu algumas denúncias agora durante a pandemia de hospitais
e não tem condições nenhuma para receber pacientes de Covid. Então, denunciar, colocar nas redes sociais, cobrar dos governantes, cobrar das pessoas que nós elegemos, conseguir comunicar o que é que realmente aquela comunidade precisa. Isso tudo são formas de negociação efetiva. E eu estou dando alguns exemplos, mas existem várias outras que com certeza são utilizadas por diversas comunidades e que ainda podem não ter sido criadas, mas que podem ser criadas. Então, quem tiver alguma sugestão de uma forma de negociação efetiva, pode colocar aqui nos comentários. E daí a gente já deu alguns exemplos, né, de como fortalecer a infraestrutura de uma comunidade, distribuindo alimento, ajudando com a tecnologia para quem precisa solicitar o auxílio emergencial, a organização de vizinhos para ficar com as crianças, por exemplo, quando os pais precisam ir trabalhar, às vezes numa comunidade que não tem creche, que não tem vagas de creche suficiente. E nesse caso da pandemia, como as creches estão fechadas, as pessoas, os próprios vizinhos se organizam para ficar, cada dia, um vizinho ficar com um grupo de crianças e aqueles pais que precisam trabalhar poderem continuar indo trabalhar. Então, existem muitas formas de fazer desse espaço da comunidade um espaço que ofereça melhor qualidade de vida para os seus moradores. Um exemplo disso é a comunidade de Paraisópolis, que é uma comunidade muito grande de São Paulo e que fez diversas ações nesse sentido, de oferecer para os seus moradores aquilo que não estava chegando até eles como política pública, né? Então, Paraisópolis contrata médicos e ambulâncias, distribui mais de 1.000 marmitas por dia e se une contra o coronavírus. Os próprios moradores se organizaram dessa forma e contrataram profissionais que pudessem atender aos pacientes que adoecessem de Covid ali mesmo na comunidade e assim com outras ações eles garantiram também a alimentação de muita gente que estava sem acesso nesse momento. E agora falando sobre os laços culturais, né? Primeiro a gente precisa entender que o que promove resiliência em uma comunidade, em uma cultura, em um determinado contexto, não necessariamente vai promover em todos os contextos. Então, para pensar resiliência comunitária, a gente precisa entender o que é que seria resiliência comunitária ali naquela comunidade, naquele contexto, naquela cultura, naquele determinado país, naquela determinada etnia, né? Mas tem algumas coisas que a gente entende com relação à cultura que são importantes para essa promoção de resiliência, que é um senso de pertencimento, essa sensação de que eu faço parte de algo maior, de um grupo, de uma comunidade, né, que eu sou acolhido por aquelas pessoas que vivem ali naquele local. O fortalecimento da identidade é você saber de onde você veio, é você se identificar com aquela cultura que você faz parte, né? Com aquele grupo social que você faz parte. As expressões culturais diversas, tudo que é produzido pela cultura é muito fortalecedor, tanto para quem produz como para quem consome, né? A criatividade, que é algo que, em uma situação de crise, muitas vezes emerge, como nós não conseguimos dar conta daquela crise com os recursos que a gente já tinha anteriormente, que a gente usava antes para resolver algumas situações, a gente acaba criando em situações de crise novos recursos e novas formas de resolução de problemas. Os rituais também têm um papel importantíssimo em tragédias, né, com muitas perdas de vida como essa que a gente está vivendo. Rituais religiosos, rituais voltados para a espiritualidade, rituais voltados para alguma forma de elaboração daquela dor coletiva. Esses rituais precisam ser modificados nesse momento, não podem acontecer como aconteciam antes da pandemia, mas existem muitas novas formas de rituais que estão sendo criados, né? Por exemplo, homenagens online, reuniões online, rituais religiosos que acontecem no YouTube. Então, manter uma conexão com isso tudo que a gente está falando vai nos fortalecer para enfrentar essa crise. E outro aspecto também fundamental é o humor social. O que é o humor social? É você conseguir rir do que é trágico ali onde você mora, ali naquela sociedade que você faz parte, né? O que é que tem de trágico, que também tem um lado
cômico, né? São dois lados de uma mesma polaridade. E aí rir não no sentido de zombar, mas no sentido de poder aliviar um pouco a tensão daquele momento, né? De poder se distanciar um pouco daquela dor que você estava mergulhado, porque isso vai aliviar o estresse, vai te conectar com outras pessoas, vai fazer com que você consiga clarear as ideias para pensar em novas formas de enfrentar aquela dificuldade, e é uma forma mesmo de descanso, né, para tanta dor e tanto estresse que a gente está vivendo. E aí, como praticar esses laços culturais? Como fortalecer esses laços culturais? Uma forma é manter-se conectado aos grupos que você pertence. Por exemplo, nós mulheres pertencemos ao gênero feminino, e aí tem muitas coisas, tem muitas dores que são típicas desse gênero, que apenas as mulheres experimentam. Então, se fortalecer, se conectar com outras mulheres, apoiar outras mulheres é uma forma de se fortalecer culturalmente. Tentar criar novos rituais de despedida, que a gente já falou um pouco, buscar aderir aos costumes, normas e valores de onde você mora que fazem sentido para você. Então, algumas comunidades, por exemplo, tem alguma expressão cultural que se manifesta muito ali. Algumas comunidades são conhecidas por ter muito funk, por produzir muito funk. Algumas comunidades são conhecidas por ter uma produção muito legal de grafite, outras de dança. Então, se aquilo faz sentido, se aqueles costumes, o que as pessoas daquele lugar costumam comer, por exemplo, te dão prazer, te faz se sentir em casa, é muito legal se conectar com isso. Aqui no Ceará tem muitas comunidades que fazem um trabalho belíssimo no São João, né? Que se organizam em quadrilhas para se apresentar no São João. Então, se você curte isso, se faz sentido para você, você pode tentar fazer parte de algum grupo, nesse momento que é presencial não está sendo possível, né? Mas fazer parte daquele grupo e também apoiar os grupos e as expressões culturais que existem na sua comunidade. E sempre usar a arte e a cultura para expressar e ressignificar a dor coletiva causada pela crise. Né? Isso pode acontecer através da escrita, através da música, através de muitas expressões artísticas e culturais que são feitas abordando grandes dores, capítulos muito tristes da nossa história. Então, para ilustrar uma forma de criar um ritual que é possível dentro do contexto que a gente está vivendo agora, eu trouxe essa ilustração sobre o João Pedro. João Pedro foi um adolescente que foi assassinado pela polícia, né, brutalmente assassinado, adolescente de 14 anos. Ele não foi vítima do coronavírus, e a gente está falando aqui desse contexto adverso específico do coronavírus, mas a morte dele aconteceu durante o auge da crise. Então, era a nossa população brasileira, que já estava muito sofrida pelo coronavírus, precisar presenciar esse tipo de violência que acontece contra os jovens negros no nosso país. E aí, essa ilustração foi uma ilustração que viralizou, né, que muita gente viu, que muita gente teve acesso. É uma forma de comunicar o que está acontecendo, de denunciar o que está acontecendo, é uma forma de honrar as pessoas que a gente perde, as pessoas que se despedem da gente, né? E é uma forma de criar a arte, de fortalecer a cultura. Então, só para dar um exemplo de novos rituais possíveis nesse momento, que nos ajudam a, de certa forma, ressignificar as nossas perdas. Então, finalizando, para a gente pensar como fortalecer a resiliência comunitária, eu vou deixar essa atividade. Tá? Que seria você fazer uma lista com o que já existe de força na sua comunidade, o que é que essa comunidade tem em termos de infraestrutura, o que é que essa comunidade tem em termos de cultura, de expressão cultural, de laços entre as pessoas que compartilham aquele modo de vida, o que é que essa comunidade tem em forma de apoio social, como é que as pessoas se apoiam ali, como é que as pessoas chegam junto umas das outras e com quem aquelas pessoas podem contar, né? Tanto no sentido de outras pessoas como no sentido de políticas públicas, de equipamentos, de saúde.
Faça uma lista também com as maiores necessidades que aquela comunidade está vivendo no momento. E aí você vai pensar numa forma de contribuir para o bem-estar de quem vive na comunidade, inclusive para o seu, né? Pensando no que aquela comunidade mais precisa, no que aquela comunidade já tem, você pode tanto buscar fortalecer o que já existe, como criar algo que vá suprir essa necessidade maior no momento. Tá, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o fortalecimento da resiliência comunitária. Um abraço e até breve.